Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula. Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo. Bem, malta, bem-vindos a mais um episódio do Casas Comigo. O convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho muito apreço. Aparece na minha vida por causa do network. Portanto, quando eu digo ao pessoal, façam network, tipo, invistam nisso, não é por acaso, é porque efetivamente nós conseguimos conhecer pessoas incríveis se estivermos disponíveis e nos sítios certos. E o Gonçalo, eu conheci-o num evento de investimento imobiliário. A partir daí, acho que houve aqui uma ligação porreira. Acho que digo que hoje em dia nós somos amigos. E é uma pessoa pela qual eu tenho muito respeito. E então vou-vos apresentar o Gonçalo antes dele se apresentar. Quem é o Gonçalo? O Gonçalo tem 25 anos e atualmente está a trabalhar com imobiliário comercial. Este ano, perspectiva, se calhar estar à frente de 60 milhões de faturação. Ou de negócio, digo. De negócio, não de faturação. De transação. E, portanto, era bom que fosse faturação. Se fosse faturação era top. Reformávamos já. E pronto, o que é que acontece? Eu acho que quando alguém novo, eu diria alguém que está nisto não assim há tanto tempo, já tem este nível de responsabilidade, acho que tem aqui alguma coisa para dizer e eu vou tentar fazer um picking do teu cérebro para tentar perceber como é que chegaste até aqui, para onde é que vais, o que é que estás a fazer, o que é que está a acontecer no mercado. Este foi o objetivo do meu convite e agradeço por teres aceito. Claro que sim, obrigado eu. Deixa-me só dizer-te, quando a primeira vez que nós conhecemos, não sei se te lembras o que é que tu me disseste. O que é que eu te disse? Logo ao início, chegaste lá, estava lá eu e o Afonso, ao início, à entrada do evento, chegaste lá e disseste, então, o que é que vocês fazem? Eu disse, trabalho numa empresa, faço imobiliária comercial, não sei o quê. E depois, às vezes, também faço fix and flip. E tu disseste, mas que fazes o dinheiro no fix and flip? Não. E eu assim, não, eu faço mais no outro. E tu não pareceste muito convencido. Sim, é verdade, porque, sei lá, quando vais àquele evento, especialmente como eu não tinha nenhuma base, não conhecia de lado nenhum, não é fácil, ou pelo menos não é no nível de pessoas com quem eu estou habituado a lidar no dia-a-dia, a ver pessoal que está a fazer mais dinheiro em real estate sem ser em compra e revenda. Exato. Portanto, é verdade. Mas é giro ver que eu chego ao evento e tu és a primeira pessoa com quem eu falo. É verdade. Tu e o Afonso. É verdade. Coincidência ou não? É mesmo. Nós começamos a conversa lá fora, ainda nem sequer tínhamos entrado. Exatamente. E depois, a partir daí, falámos bastante durante o evento e tivemos a oportunidade depois, a partir daí, de começarmos a criar uma amizade fora daquela situação. Exatamente. Top. Olha, quero começar por te perguntar o quê? Quero começar por perguntar, de uma forma geral, como é que tu chegas até aqui, com 25 anos, a liderar ou à frente de 60 milhões de transação num ano. Como é que isso aconteceu? Sim. Para isso temos de voltar um bocadinho atrás e começar se calhar pelo início. Eu desde sempre para mim o meu foco foi negócio. Eu desde, se perguntares aos meus pais, aos meus irmãos, toda a gente da minha família sabe que eu vejo negócio desde que eu nasci. Eu vendia, eu jogava badminton, joguei ténis antes, e eu até raquetes, partidas de badminton não conseguia vender. Eu comprava raquetes, revendia, o pessoal gostava de mim e então comprava raquetes, vendia sacos de badminton, vendia tudo. E portanto isso sempre teve a negociação em si. Eu vim depois a perceber, depois vais fazendo coisas, vais percebendo o que é que tu és bom, o que é que tu não és bom e qual é que é o teu forte mesmo. E eu percebi que para mim o meu forte era mesmo a questão da negociação e a negociação na parte do investimento. Ou seja, a negociação aliada ao investimento era algo que eu sabia, que eu agora percebo que é o meu foco e que sei fazer bem. Quero-te perguntar, sentiste que foste influenciado de certa forma pelo teu ambiente? Muito. É assim, o meu pai e a minha mãe sempre foram os dois empreendedores. O meu pai tem um negócio de família, tem uma fábrica e portanto ele começou na Vodafone, depois entretanto teve que passar para lá, mas portanto sempre teve um espírito. Os meus avós já criaram aquela fábrica e portanto sempre houve um espírito empreendedor na família e isso ajudou-me muito a estar sempre rodeado nesse ambiente em que
não é que nós estejamos sempre a falar de negócio à mesa, até porque não é o caso, até porque trabalhamos todos em coisas muito diferentes, mas isso acaba sempre por refletir no teu ambiente, porque toda a gente quer sempre fazer mais e quer sempre fazer o melhor, não só pelo negócio em si, mas pela comunidade. E isso, querer sempre fazer mais, para mim é muito importante. Por exemplo, a minha mãe, até eu estou sempre a dizer, ela não pode ver ninguém trabalhar mais que ela quer ter sempre trabalhar mais, sempre trabalhar mais. E portanto, eu herdei umas coisas boas do meu pai, outras coisas boas da minha mãe, e essa foi uma coisa delas, que eu também não consigo ver ninguém trabalhar mais que eu, que eu quero trabalhar mais também. E portanto, isso sem dúvida que influenciou muito a minha carreira e o meu querer fazer mais, até porque, por exemplo, eu fui para a faculdade, ainda não tinha acabado a faculdade, pá, já tinha criado montes de negócios, nem que fosse aqueles dropshipping de comprar e vender coisas, comprar e vender coisas, pá, no AliExpress. Exatamente. Pá, eu no terceiro ano da faculdade já devia ter criado aí uns 4 ou 5 sites de dropshipping, alguns bons, outros maus, mas, ou seja, corria-me no sangue querer fazer negócio. E até que o meu primeiro negócio a sério aparece, pá, depois fui para a Faculdade de Economia do Porto, tirar a gestão, e portanto no terceiro ano da faculdade foi quando iniciei o meu primeiro negócio que teve alguma rentabilidade, abri empresa e tudo, ao contrário dos outros. Foi o quê? Foi um negócio, foi mesmo com o teu, agência de marketing digital. Abri uma agência de marketing digital, sobretudo focado em anúncios online, e estava a trabalhar com alguns clientes dos Estados Unidos, alguns negócios locais, e portanto essa foi a minha primeira experiência sobre entrar no negócio, gerir pessoas, e portanto consegui aí perceber, eu consigo fazer negócio por mim. Depois surgiu a oportunidade que eu não estava à espera, candidatei-me à IE Business School em Madrid, pá, que para mim era a minha universidade. Era uma referência? Era uma referência, era uma universidade de sonho, que eu achava que não ia conseguir. E era uma universidade de sonho porquê? Sobretudo pelo mesmo espírito que nós estamos aqui a falar, pelo espírito do empreendedorismo e do querer fazer mais. Ela é a escola número 1 de empreendedorismo do mundo, e tu entras lá e tu sentes o empreendedorismo a correr naqueles corredores. Por incrível que pareça, isto não consegues experienciar se não fores lá. Numa faculdade é incrível pensar que isso acontece. É incrível. Só para dar um exemplo de quão real e de quão virado para o fazer aquela faculdade está, o meu professor, por exemplo, de Business to Business Marketing, portanto, negócio para negócio, era o diretor de Business to Business Marketing da Vodafone Ibéria. Ou seja, eles escolhem os professores a dedo, não aqueles que, para mim, é um dos problemas em Portugal, que é a maior parte dos professores nunca exerceram. Lá, são os académicos. Professores são escolhidos porque fazem aquilo que vão ensinar. Claro, têm que ter algumas bases, mas é sobretudo na base da experiência que... Praticalidade. É praticalidade. Okay. Então deixa-me só fazer aqui um apanhado. Portanto, tu estás no seio de uma família empreendedora. Exato. Portanto foste obviamente desafiado desde novo, começas desde novo a fazer alguns negócios. Tu foi raquetes badminton, eu era cartas e gravar CDs piratas e vender e coisas do género. Isto já foi há muito tempo, acho que já não posso ser preso. Depois vais para a Faculdade de Economia do Porto. Completamente. Lá começas a testar os teus negócios, surge-te uma oportunidade incrível, portanto chegas a ter um negócio mais à sério, igual ao que eu tive de marketing digital, portanto os caminhos tocam-se aqui. E depois tens a oportunidade de ir para Madrid, para uma faculdade virada para o empreendedorismo, pá, que é uma referência. Eu também tinha a escola em boa consideração, por acaso nunca tinha falado com ninguém acerca disso. E portanto faço-te uma pergunta, que é, sais de Portugal, vais para Madrid, estás lançado, porque é que voltas a Portugal? Ou seja, o objetivo inicial, para ser sincero, não era voltar a Portugal. Portanto, o objetivo era daí partir para o mundo. Ou para Madrid, ou para Londres, ou para a Suíça. Centros financeiros. Centros financeiros. Até porque o meu mestrado foi em gestão, Master in Management, com Specialization in Finance and Investment, portanto, focado naquilo que eu faço ao dia de hoje, mas eu queria ir aprender mais
lá fora. Eis que, quando eu estou a fazer o mestrado, o que é que acontece? Covid. Portanto, Covid fecha o mundo Fecha todo. tudo. Aliás, eu quando estava em Madrid, eles disseram, isto vai fechar o Covid. A minha mãe, eu vou dizer isto, mas pronto, a minha mãe até me deu uma máscara e eu, armado em esperto, em vez de meter a máscara na boca, achava que aquilo não era nada, fui a dormir no autocarro e meti foi a máscara nos olhos para ir a dormir no autocarro. Não acreditaste? Não acreditei nadinha. Conclusão, vim embora e deixei tudo, casa, como se eu fosse voltar para lá daqui a 2 semanas. Conclusão, não voltei daqui a 2 semanas, saí de lá, acho que não me lembro bem, acho que foi 17 de março, só voltei lá depois. Para os exames, se calhar, não. Não, os exames inclusive foram online, portanto só voltei lá em julho. Portanto, estamos a falar que a minha experiência foi cortada quase A meio. Pronto, e mesmo assim, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Mas o que acontece é que, portanto, durante o Covid, as empresas fecharam os recrutamentos todos. Pronto. E o conselho que eu tive da recrutadora na altura foi: há muita gente a sair agora, e cada um tem os seus fortes. E há muito poucas vagas agora a candidatar. Portanto, tu foca-te onde és bom e foca-te naqueles países onde tu consegues falar a língua. Portanto, principalmente que eu me foquei foi em Portugal para vir para as consultorias estratégicas, para as private equities. Pronto. E era para isso que eu estava. Tu como é que acabaste na CBRE? Na CBRE é uma história engraçada, porque, para ser honesto, eu também não conhecia bem a CBRE. Ok. Eis que um dia estou eu a fazer entrevistas e recebo uma mensagem no LinkedIn do Francisco Horta e Costa, que é o diretor-geral da CBRE cá em Portugal, em que manda uma mensagem com uma vaga que eles tinham aberta para consultor de Capital Markets, a perguntar se eu não queria candidatar. E eu, quando olhei para aquela empresa, eu digo, eu digo assim, mas é mesmo isto que eu quero fazer. É mesmo isto que eu quero fazer. Porque é o imobiliário, que era uma coisa que eu sempre gostei. Aliás, voltando um bocadinho atrás para perceberem, eu já no segundo ano da faculdade já tinha algum dinheiro poupado, tanto dos negócios que tinha feito como outro dinheiro, e pedi algum emprestado aos meus pais e comprei a minha primeira casa, porque eu já não gostava de pagar renda. Então aí, e foste para lá viver? Aí fui para lá viver e arrendei e fiz já o Zacking. Ok. Um quarto tinha, aquilo era um T2 mais um. Ok. Eu até o mais um arrendei, coitado do meu amigo. Até dispensa ou não? Até dispensa arrendei, coitado do meu amigo, ficou no mais um. Sem janelas. Mas não é assim tão mau que ele ficou lá 2 anos. Era barato, se calhar. Era barato. Mas pronto, até dispensa rentabilizei, portanto aquilo era um T2 mais um. Fechei a sala e tanto aquilo ficou sem sala. Duro por todo lado. Ficou sem sala. Por acaso foi de vidro. Foi de vidro. Fechei a sala e portanto aquilo ficou na prática quatro quartos. O que eu pagava de empréstimo, era o custo do meu quarto. Os outros 3 quartos eram profit. Eram profit. E portanto, depois com isso foi o meu primeiro investimento, não muito pensado no fix and flip, já falamos mais à frente, é o que eu até estou mais focado agora, mas sobretudo em rentabilizar o que eu tinha e não ser eu a pagar a renda, ser alguém a pagar a renda por mim, que é o que muito se fala do acho que todos começamos aí. Eu por acaso, é engraçado que o primeiro imóvel que eu comprei também foi um pouco nessa ótica. Comecei com a ótica de rendimento, depois percebi que se calhar havia outro caminho. Exatamente, um bocadinho mais rápido. Mais rápido. E portanto esse foi o meu primeiro investimento. E portanto eu sempre tive. Já tinhas a paixão do imobiliário? Já tinha a paixão do imobiliário. Até porque depois, durante esse percurso, o pai da minha ex-namorada na altura foi um dos ex-maiores promotores imobiliários do Porto. Okay. E portanto, como eu estava no Porto, convivia com ele todos os dias. O cunhado dela ainda hoje em dia é um dos maiores promotores do Porto também. E portanto, ou seja, a minha vida fora a minha família, que é mais focada no negócio,
A partir do momento que eu entrei na faculdade, foi muito focada, o meu ambiente foi muito redirecionado para o imobiliário, além de que eu via as potencialidades e o que eles faziam, e eu gostava do que eles faziam. Pronto, e portanto, isto para dar o contexto do porquê, quando eu recebi a proposta do Francisco Torte Costa e olhei para a definição da descrição do emprego, aquilo era um bocadinho a conjunção De tudo. de tudo o que eu queria fazer. Tinhas uma parte de marketing, porque tens de saber Vender. vender, Comunicar. como tudo na vida, não é? Vender é essencial para qualquer pessoa. Tinhas a parte de investimento, tinhas a parte de análise financeira, pá, e tinhas esta parte da negociação, que é algo que hoje em dia me encaixa muito bem. E tudo sobre a base do imobiliário. Podia ser outro ativo qualquer. Mas é sobre a base do imobiliário. Base do imobiliário, portanto, conjugou-se tudo numa só posição e eu achei, isto é muito, muito interessante. Tive a primeira reunião depois logo a seguir, diretamente com o Francisco Horta Costa e com o Nuno Nunes, que ainda há pouco comentámos. Vamos ver se ele responde à foto que eu lhe mandei. E portanto, o Nuno Nunes era na altura, era o diretor do Departamento de Capital Markets, a CBRE, e o Departamento de Capital Markets é, portanto, aquele que trata das transações imobiliárias comercial, e portanto, eu fiz essa em primeira entrevista, e eles, lembro-me perfeitamente, disseram: bem, acho que não precisamos fazer mais nenhuma entrevista, porque encontramos O gajo. é este. certo, é este, pá. E eu na altura fiquei muito, muito, muito entusiasmado. Fiquei um mix de, pá, não sei se não estou a dar tanga, se é mesmo assim. É verdade. Quando parece que corre demasiado bem, não é? Corre demasiado bem, pá. Não sei se eu visto tanga, se é muito bem, mas pronto. Correu muito bem. Depois logo a seguir tive outra reunião, depois na altura com o diretor do Porto também. E pá, pronto, passado um bocado, eles disseram: pá, queremos te contratar, mas Covid. Portanto, a decisão na altura ficou, eles queriam, mas não estavam a conseguir contratar, pá, que era o que se passava com a maior parte das Sim, empresas. estava tudo em stand-by. Ninguém sabia o que é que ia acontecer, algumas pessoas achavam que o mundo ia acabar e as empresas estavam todas paradas. Mas pronto, conclusão, depois, em julho, foi quando eu acabei o curso a 17 de julho, ou logo que foi, a 20 de julho, estava o meu primeiro dia Entrar no escritório. Entrar no escritório. Ficaste no Porto? Não. Ou melhor, sim, fiquei no Porto, mas vim começar a aprender, tive 2 semanas. Em Lisboa? Tive duas semanas em Lisboa a aprender, e depois sim, fui para dar apoio ao diretor na altura do Porto, e fiquei como o braço direito dele no Porto. Aprendi muito, foi onde eu aprendi as bases todas do imobiliário comercial. Foi ali, foi na CBRE. E queres fazer uma pergunta, até para enquadrar, porque eu acho que é pertinente para quem está a ouvir, e depois continuas a contar a tua história, que é, nós ouvimos falar da CBRE, da JLL, da Cushman, ouvimos falar da Savills como os principais players deste mercado do imobiliário comercial. Eu quero-te perguntar, ou melhor, gostava que tu explicasse às pessoas um bocadinho como é que isto funciona, e como é que isto está organizado, porque a maior parte do pessoal que gosta de imobiliário lê os reportes, claro, mas muitas vezes não percebe muito bem o que é que está por trás e claro, como é que estes players funcionam. Claro. Consegues-me só aqui enquadrar um bocadinho e explicar, pá, de uma forma sucinta como é que funciona? Claro. Sim. Pronto, como tu na auditoria e na parte corporate das empresas tens a Deloitte, a PwC como as marcas de referência de consultoria para esses âmbitos, são eles que fazem os reportes, são eles que fazem as DDs de aquisição e de venda, para os investidores estarem confortáveis que aquilo que estão a comprar efetivamente é o que eles acham que estão a comprar e para validar os pressupostos deles. Neste caso, no imobiliário comercial, a CBRE, JLL e tudo mais, é um bocadinho a referência do imobiliário comercial, tal como no imobiliário residencial, a referência é a Remax e a Era e tudo mais. Portanto, eles são as consultoras principais deste ramo e são a porta de entrada para os investidores institucionais cá em Portugal. E eles, portanto, posicionam-se de A a Z no imobiliário comercial. Okay? Portanto, eles fazem desde acompanhamento do investidor a partir do momento que ele entra em Portugal,
Imaginemos que Pode temos ser um fundo, pode ser um fundo de temos pensões. pode ser um high net worth individual, pode ser um fundo soberano, pode ser uma private equity holandesa. Portanto, imaginemos que uma private equity holandesa quer ver uma oportunidade que o turismo está a subir em Portugal, E quer quer entrar. investir em hotelaria em Portugal. Ele se calhar já tem contacto com a CBRE na Holanda, não é? É uma marca global, é Fortune 500, portanto é uma empresa que fatura 20 bilhões por ano. É uma Quer dizer, loucura. estamos a falar de coisas completamente surreais. Portanto, eles vão à CBRE do país deles e dizem, quero começar a investir aqui, a CBRE do país deles conecta com a CBRE de cá e a partir daí eles começam a acompanhar o percurso do investidor cá em Portugal, porque o investidor, a CBRE é uma marca tão reconhecida que eles reconhecem que eles têm expertise em cada mercado que estão e portanto têm os experts em cada mercado. E eles, a partir do momento que veem uma procura, acompanham a procura, podem acompanhar o investidor, podem ir no buy side, isto eu vou explicando se calhar à medida que vou dizer. O buy side, do lado de quem está a comprar. Exatamente, acompanham do lado de quem está a comprar, fazem a DD comercial, portanto a due diligence comercial. Que é basicamente ver se está tudo ok com a documentação, com os contratos. Não, isso é mais a parte legal, Ok. a parte legal e mais a parte tax, que é até mais feita por depois advogados, e depois a parte fiscal e tax, lá está, vem a Deloitte. Imagina que estás a comprar um ativo que está dentro de uma empresa. Ok. Então aí vem a Deloitte com o relatório deles certificar que a parte fiscal, a parte Está tax, tudo em conformidade, está tudo em conformidade, que não há imparidades que depois vão aparecer no futuro, que não há tax liabilities, não há nada. Ok. E portanto, a parte da CBRE foca-se mais na parte do negócio imobiliário. Business plan. Ou seja, eles validam os pressupostos imobiliários, seja o preço por metro quadrado, seja a yield de saída, se for um ativo comercial, seja, se for um caso de hotelaria, o ADR, que é Average Daily Night, daí a taxa de ocupação, valores por noite, valores por noite, número de noites por ano, para a malta que não está dentro dos termos. Exatamente. Se é preciso investir alguma coisa em CAPEX, portanto, tem construção, ativos fixos da empresa. Ativos fixos da empresa, portanto, que é sobretudo ativo, é sobretudo construção para valorizar o ativo, ou se é preciso investir alguma coisa nos quartos, para melhorar os quartos, e portanto eles fazem essa análise compreensiva e fazem na prática o que se chama um high and best use do ativo. Como maximizar o ativo. Exatamente, como maximizar, que é para o investidor ter um acompanhamento daí. Pois a partir daí o investidor compra o ativo. E se calhar compra um edifício de escritório. Sim, ok. A CBRE tem um departamento de gestão de Property Management, que faz a gestão do edifício. E para que é que eles fazem isto? Que é para o investidor não cair cá de paraquedas em Portugal. Ele quando cai cá tem um acompanhamento, amparado. Tem um acompanhamento do início ao fim. Pronto. E portanto, essas empresas focam-se mesmo na parte do imobiliário comercial só. Depois tens... E a parte do imobiliário comercial compreende o quê? Também para explicar ao pessoal. Exatamente. Portanto, a parte do imobiliário comercial é um bocadinho aquilo tudo que não é a venda de apartamentos ou de uma loja ou do escritório pequeno. Portanto, estamos a falar de quando é a venda de hotéis, imobiliário comercial, venda de escritórios, de um complexo de escritórios que a maior parte das vezes tem um rendimento associado, seja nomeadamente por contratos de arrendamento. Ok. E, portanto, logística. Exatamente. Logística, estamos a falar de armazéns de logística, estamos a falar de terrenos para promoção imobiliária, imobiliário comercial, ou até uma loja de rua que tenha, por exemplo, uma loja da Starbucks, tenha um contrato associado, de arrendamento associado, é imobiliário comercial, porque na prática o que tu estás a vender é um produto de investimento. Exatamente, é uma yield. Exatamente. Então, quando são produtos, por exemplo, supermercados, vamos a falar que se tiveres um contrato com o Lidl, aquilo para os investidores é considerado mais seguro do que ter uma treasury yield dos Estados Unidos, não é? O Lidl paga se calhar antes do tempo. Para certificar que aquilo está tudo bem. Exatamente. Estamos a falar que os supermercados têm uma taxa de rendas de a sua faturação de 3%. Vamos falar. O risco de eles não pagarem rendas é baixíssimo. É baixíssimo. Até porque pode vir a crise que vier, as pessoas vão sempre precisar de comer. Exatamente. E esta é a lógica que está por trás do investidor. Exatamente. Que investe num imobiliário comercial para supermercados. Ok, portanto acho que fica aqui uma boa explicação do que é que estes players fazem, que ativos é que eles tocam e um bocadinho qual é que é o papel deles.
Pronto, era só para fazer aqui um contexto, porque eu acho que começamos a falar da CBRE e do teu papel lá, e eu acho que é importante para as pessoas perceber, ok, mas o que é a CBRE? Exato, sim. Porque efetivamente, quando nós lemos os reports, nós percebemos, aqui conhecimento, Sim. ainda para mais conhecimento cruzado com os outros mercados, que é o que tu estás a dizer. Como são empresas multinacionais, eles comparam Portugal com os outros mercados, e nós aqui conseguimos até trabalhar numa ótica comparativa e perceber aqui algumas tendências. E portanto, obrigado pela tua explicação. Mas continua. Pronto. Então conta lá. E depois, portanto, entro na CBRE, começo a trabalhar no departamento de Capital Markets e começo a entender um bocadinho a mecânica do imobiliário comercial e como é que funciona na prática este investimento. Um bocadinho como o Vicente disse no último podcast, começo a perceber de onde é que veio o dinheiro, para onde é que vai, como é que ele se move, quais é que são as razões e quais é que são os pressupostos que faz alguém querer investir num projeto A, não querer investir no B, querer investir no C, e tu chega a uma altura que consegues muito bem mapear um tipo de investidor para cada tipo de projeto, porque tu tens projetos que tu dizes, este projeto é perfeito para este investidor, e tu, como o Vicente disse, se tu perceberes de onde vem o dinheiro e perceberes como é que o dinheiro é feito e se move, não é? Tu consegues identificar as oportunidades corretas para cada tipo de gestor de dinheiro, porque como ele disse bem, tu tens vários tipos de investidor. Tens o Core Plus, Value Add e Opportunistic, e cada um destes, mesmo dentro destes, tens uma especialidade em retalho, tens uma especialidade em promoção imobiliária residencial, tens uma especialidade em promoção imobiliária de escritórios, e depois mesmo dentro destes ainda há subdivisões. Só quer, se calhar, ele quer só o imobiliário de promoção de imobiliária residencial de luxo, mas se calhar só quer na Foz do Porto, ou seja, ou na Avenida da Liberdade. E mesmo aí depois tens de atingir os retornos que eles pretendem. E portanto, tudo isso fascinou-me na medida em que eu ia percebendo que não era só a oportunidade em si, era o conhecimento de quem tu sabias que tinha interesse numa oportunidade que fosse montada daquele modo. Porque há oportunidades que te chegam em que tu olhas para elas e dizes, isto desta maneira ninguém pega nisto. Mas se tu juntares aqui mais uma ou duas coisas, encaixa que nem uma luva neste investidor. Portanto, não é bem só no imobiliário comercial, não é bem só olhar para a localização, como se fala muito, que são os 3 tenants do imobiliário. Isso claro que é importante, mas para cada localização há sempre alguém interessado. Só tens de converter na prática o imóvel numa oportunidade de investimento. Exatamente. Porque se tornares aquilo numa oportunidade de investimento, é diferente do que ser só um ativo. E portanto, é muito isto que eu trabalho ao dia de hoje. É transformar um ativo numa oportunidade de investimento. Que são duas coisas diferentes. Completamente. Eu recentemente, por acaso isto até foi na ESAI, em que nós falámos de um caso em que o business plan não era viável como escritório, que era o uso atual daquele edifício, mas era possível a conversão para o hotel, salvo erro, naquele caso em particular, e como hotel aquilo já fazia todo o sentido do ponto de vista de montar um business plan. Ou seja, na prática, nós às vezes só temos é que pensar o ativo de uma maneira diferente que faça sentido, e às vezes é que faça sentido para aquele investidor em particular. Exatamente. Portanto, isto acaba quase por ser, tu tens a informação disponível, tens o mercado, mas depois cada pessoa olha para a informação disponível e para o mercado de maneiras totalmente diferentes. E aqui o verdadeiro valor é quando tu consegues montar este tal plano de negócios e consegues encontrar a pessoa certa para desenvolver aquele negócio. Portanto, eu acho fascinante, e eu tinha dito isto ao Vicente e digo-te a ti, eu acho fascinante quando tu consegues realmente entrar pela via profissional, logo por esta área que é a minha paixão também, que é a tua, que é tu começas logo com uma vantagem gigante, porque tu vais aprender muito a trabalhar com as outras pessoas, depois obviamente também usas esse conhecimento para as coisas que tu vais fazendo a título pessoal. Mas vive-se e respira-se real estate desde o início da carreira. E isso é brutal.
Desde o início da carreira e do início ao final do dia. Yeah. Era uma- E às vezes até durante a noite. Durante a noite. Que o telefone toca. Exatamente. Ok. Então, olha, pronto. CBRE, passaste por todo este processo e depois tu acabas por sair para assumir mais responsabilidade Exatamente. na Golden Real Estate, que atualmente estás como Associate Director, Exatamente. certo? Porquê é que dás esse passo? E, ou seja, qual é que foi a lógica por trás desta mudança? De saís de um big player com esta reputação para um player mais pequeno, mas que obviamente tem também as suas vantagens, porque senão não o tinhas feito. Claro, exatamente. E o que é que estás a fazer atualmente? Exatamente. Ou seja, a razão de eu mudar foi a convite de uma pessoa que na altura estava na CBRE e que eu gostava muito de trabalhar e tinha respeito, e ele juntou-se a este projeto da Golden Real Estate porque, para dar um contexto, o grupo Golden nasceu no Porto há cerca de 20 anos atrás e é um dos maiores gestores de ativos financeiros. Portanto, a parte financeira, mercados, portanto, eles fazem gestão de fortunas para vários e diversos investidores privados, Mercados financeiros, basicamente. Mercados Ok. financeiros. Pronto, e a Golden Real Estate foi criada para apoiar esses investidores na estruturação de operações de investimento imobiliário também. Isto porque estes players, para quem não sabe, o que é que acontece? Quando nós chegamos a um determinado nível de património, passa a não fazer sentido ter os ovos todos no mesmo sítio. E como o imobiliário tem um comportamento diferente da bolsa, estes players obviamente começam a precisar de apoio também para fazer os seus investimentos imobiliários, em que obviamente podem ser em fundos, podem ser REITs, podem ser em mil e uma coisas, mas uma das outras formas é comprar mesmo o cimento, o tijolo ou o terreno que está ali e que eles sabem que está ali. Exatamente. E portanto a Golden Real Estate foi criada para isso mesmo. E esta pessoa que saiu da CBRE, que é o Luís Mesquita, que é sócio da Golden Real Estate, saiu e foi um bocadinho trazido para expandir os horizontes da Golden Real Estate em investidores mais institucionais, portanto, um bocadinho o âmbito que a CBRE fazia também. E eu posteriormente fui convidado a juntar este projeto para, na prática, expandir o escritório de Lisboa, criar e expandir o escritório de Lisboa e expandir para Sul também, e portanto ficar responsável sobre essa parte. E o projeto agradou-me e era algo que eu tinha visto, e eu, como gosto sempre de ter mais responsabilidade e quero sempre mais, esta oportunidade foi um desafio brutal. Foi um desafio brutal e tem sido, e na prática estamos a criar algo que conseguimos efetivamente fazer algo diferente. Nós navegamos aqui um bocadinho a Golden Real Estate navega aqui um bocadinho num Blue Ocean entre CBRE, Cushman, JLL e a Remax e a Era, e etc. Porque estamos aqui no intermédio, porque nós só nos focamos nas transações de imobiliário comercial mesmo e acompanhamos os nossos clientes em todas as decisões de investimento de imobiliário deles, do início ao fim, e temos uma relação muito próxima e de descrição e confidencialidade, que é o que a maior parte dos nossos clientes procuram. Exatamente. Pronto, eles são investidores discretos, a maior parte deles, muitos deles com fortunas de família ou investidores institucionais, e o que eles querem é que sejam acompanhados numa relação mais próxima. E como isto é uma estrutura mais seca, uma estrutura do TIC, não é um big player, portanto eles sentem que as pessoas não rodam tanto, as pessoas são mais mesmas e são acompanhadas efetivamente do início ao fim, até porque os sócios são sócios de capital mesmo e estão lá na empresa desde o dia zero. O Pedro Barros Rolo foi quem fundou a empresa, está lá há 12 anos e ele tem acompanhado desde o início ao fim estes investidores, e portanto é algo que nos diferencia, é este acompanhamento e esta relação de confiança que nós temos com os nossos investidores e que os acompanhamos do início ao fim, e foi isso que me permitiu, como estavas a dizer, no início deste ano, fora tudo o resto, e aliando ao meu conhecimento que trouxe a CBRE e aos investidores que fomos conhecendo ao longo do caminho, conseguir este ano estarmos a fechar da minha parte 60 milhões de transação, sendo que da empresa no global é um valor superior ainda. E portanto, o que me fez sair, claro, parte monetária sempre também, pesa, claro, exatamente, mas foi a possibilidade de criar algo que é mais a minha filosofia. Eu sempre vim de empresa familiar, e então
esta questão de eu estar a reportar a um acionista que nem sequer sei quem é, faz-me um bocadinho de espécie. E agora podes ir almoçar com eles, não é? Exatamente, e agora posso ir almoçar com eles, não é? Ainda quinta-feira vou ao Porto e certamente vou almoçar com o acionista. E portanto, isto para mim, ter um trabalho mais próximo, eles confiam muito em mim. Eu tinha, quando saí para lá, tinha 23 anos e eles confiaram-me uma responsabilidade de gerir o escritório de Lisboa e de liderar esta operação. Também acho que um bocadinho de mérito meu do que fiz lá e da confiança que criei com o responsável, mas quer dizer, de qualquer das maneiras, é muita responsabilidade para alguém com 23 anos e cresceste com isso. E cresci muito e tem sido uma aprendizagem brutal. E lá está, depois tem essa vantagem de respirar do início ao final, depois dá para aplicar depois nos nossos investimentos. Eu tiro aqui uma grande conclusão e nós percebemos isto, que é, quando nós temos pessoas que estão à frente de empresas que estão a gerir milhões, não é? Ou que estão à frente de transações de milhões, que olham para um puto de 23 anos e lhe confiam essa responsabilidade, eles sabem uma coisa que eu consigo hoje perceber, que é a idade não tem nada a ver com talento, nem tem nada a ver com performance, nem tem nada a ver com a tua capacidade de executar. E existe muitas vezes aquele conceito, o puto às vezes é uma máquina. E nós vemos isso em performance. É óbvio, tipo, olhamos para um atleta e às vezes vemos putos de 19 ou de 20 anos a encostar homens feitos de 30 anos, porque realmente performance não tem nada a ver com a idade. E o que eu noto é que realmente nós temos que apostar nas pessoas capazes e nas pessoas que têm um mindset e nas pessoas que estão alinhadas em valores connosco, porque tudo o resto, a vida vai nos ensinar, a experiência, e nós também estamos cá para nos ajudar uns aos outros. Mas é brutal ver isso, e é brutal ver que apostaram em ti, viram em ti talento, e isso hoje faz com que tu sejas, se calhar, uma peça essencial da operação deles. Sim. Mas que se eles não tivessem feito a aposta, claro, hoje tu não estavas onde tu estás hoje. O que dá que pensar, especialmente, e serve muito como lição para as pessoas que julgam as pessoas pela idade que elas têm. Sim. Estás a ver? Eu tenho 31 anos. A maior parte do pessoal acha que eu tenho 24 ou 25. Parece mais novo. E às vezes, sabes, o pessoal não enquadra muito bem. Então, mas tu já fizeste, já isto, já aquilo e o outro, mas como é que, quase do género, como é que tu fizeste isso? Tens um puto, o teu filho tem 3 anos, mas como é que fizeste isso tudo tão novo? E depois, imagina, eu sou novo, continuo a ser um gajo novo, mas já tenho 31, ou seja, não é? E então eu noto claramente. E hoje em dia a idade para mim nem pesa. Eu não pergunto a ninguém a idade. Sim. Eu perguntei-te a ti mais como um claim para mostrar que a idade não pesa. Exato. Porque eu de outra forma, aliás, eu soube hoje a tua idade. Pois é. Eu perguntei-te hoje que idade é que tu tinhas. Exatamente. Porque independentemente disso, o que interessa é o valor e interessam os valores que a pessoa tem. Aliás, na primeira vez que nós falámos, eu lembro perfeitamente no jantar, nós estávamos a falar a mesma língua, a nos conhecermos já há 5 minutos, pá. Nós tínhamos os mesmos interesses, falávamos a mesma coisa, pá, e estávamos claramente a falar o mesmo caminho e a mesma direção e a mesma onda de som, e portanto foi uma conversa que fluiu tão bem que depois logo da conferência tivemos logo a seguir várias vezes juntos, pá, e depois ficámos surpreendidos quando soubemos a idade um do outro. É verdade. Mas isso só vem mais à frente, ou seja, o que vem em princípio é sempre os valores e o mindset de cada um. Isso é que é, sem dúvida. É principal. Isto é um completo à parte. Voltando à parte da expansão, faço-te uma pergunta que é: como é que foi para ti, por exemplo, vir do Porto para Lisboa? E de Lisboa fazes também coisas mais para Sul. Sim. Houve aí algum frisson? Como é que foi essa mudança? Ou foi uma coisa muito natural? Eu vou-te dizer, eu sendo da Aveiro e do Porto tinha algum complexo com Lisboa. Ou seja, eu achava que não gostava de Lisboa. Mas depois vim para Lisboa e agora não me vejo tão cedo. Não vejo tão cedo. O que é que aconteceu aí? Curiosidade. Gostei muito da cidade e vi sobretudo que grande parte das oportunidades podem não estar aqui, mas o centro decisor está aqui. Pronto. E é muito importante estar perto do centro decisor, exatamente. Do sol. Quanto mais perto do sol, melhor, não é? E isso vê-se claramente no meu dia a dia. O nosso escritório é na Avenida Liberdade e eu passo o dia praticamente só a subir e a descer a avenida, porque é onde estão os investidores todos. Os investidores todos estão concentrados entre a Avenida Liberdade e as Amoreiras. E portanto, é muito importante. Estamos a meio de uma transação, há uma decisão que tem de ser tomada, há uma dúvida.
por chamada é sempre diferente de andar 5 minutos, ir ao escritório dele, sentas-te com ele, revês as dúvidas, tiras as dúvidas e ele aí já pode tomar uma decisão mais informada e levar ao comitê de investimento dele, se calhar uma coisa que se eu tivesse no Porto ia demorar uma semana a fazer, porque eu ia ter de ficar a explicar-lhe, íamos ter de marcar e assim tudo mais. E assim é uma coisa que acontece muito mais fluida, e apesar destes 60 milhões de transações que estamos a fazer, muitas delas terem sido no Porto, os investidores, muitos deles são de cá. Porque as sedes estão cá. E isso, para mim, foi claro que eu tinha de estar cá Estar aqui. para aproveitar, para capitalizar nesse facto. Vou muitas vezes ao Porto ainda, e há muitos investidores no Porto, e inclusive muitos dos investidores privados são do Porto. A Fortuna, toda a gente sabe, a maior parte das fortunas estão no Porto. A indústria está no Porto. O Norte é onde está a maior parte dos investidores. Mas muito dos investimentos, não é? da decisão e dos investimentos que nós trabalhamos acabam mais cedo ou mais tarde em fundos. E os fundos estão sempre cá. E esses têm dinheiro recorrente para gastar. Os investidores privados também. Mas estamos a falar daqueles que movem bilhões. Sim, quando passam a barreira dos milhões, não é? Exatamente. Esses estão cá e, portanto, foi uma decisão que eu fiz, e ainda bem que fiz, tem corrido muito bem, e temos estado a expandir, e essa decisão acabou por se tornar certa, até porque depois, na questão do networking, que foi logo que tu começaste, não é? É muito diferente também de estar lá. As conferências, a maior parte são todas cá. Os almoços, os pequenos almoços, até da PPI, que vou lá agora daqui a 2 semanas. Os pequenos almoços são sempre aqui, e é onde se reúnem as grandes partes dos investidores. As sedes das consultoras, da CBRE, está tudo cá. Está tudo aqui. Se quiseres reunir com eles, tens de vir cá. E, portanto, acaba por ser difícil quereres ter um contacto próximo e de uma relação próxima com os investidores e não estás cá. Ok. Percebo-te. E além disso, Lisboa é incrível. Lisboa é muito bom. Eu acho que aquilo que tu estavas a dizer acaba por ser um pouco, sei lá, é aquela. Também acho que depois vem um bocado da maturidade e de viver a vida, não é? Mas sabes que eu sou do Porto, não é? O gajo, quando vem do Porto para cá, diz que a coisa preferida de Lisboa é a placa quando vês retrovisor a dizer Lisboa, não é? Exato. Não é fácil contrariar isto. Existe aqui, eu acredito que nós ganhamos muito mais como país, uma vez que somos ainda para mais tão pequenos, não é? Estamos todos a navegar na mesma direção, e eu acho que as estratégias têm que ser muito mais pensadas como a nível nacional. E eu acho que, pronto, fiz daquelas perguntas, foi um bocado para picar e para ver o que é que tu dizias, que eu já sei que existe sempre. E eu acho que o free é incrível, porque eu acho que o maior frição até é do norte para o sul do que do sul para o norte, de certa forma. Não sei se concordas ou não, mas pronto, não vamos por aí. Não vamos por aí. Não vamos por aí. Queria te perguntar, olha, daquilo que tu estavas a dizer, há um ponto que eu noto e que tu disseste e que acontece ao nível destes investidores mais institucionais, mas que eu noto que é igualzinho quando eu estou, por exemplo, no retalho ou a tentar comprar um apartamento ou qualquer coisa, que é ou lidar com um consultor, que é a confiança. É a confiança. Tu tocaste aqui num ponto da confiança e a proximidade. E eu tenho uma parte relevante do meu trabalho hoje em dia, que é basicamente criar confiança e estar com pessoas. Basicamente é dar-me a conhecer, não é? Porque se eu tiver os valores certos e tiver a visão certa, se eu me der a conhecer, se eu tiver com as pessoas, gera confiança. Claro. E eu noto que isso também para mim é importante. Claro. E é engraçado ver como é que nos diferentes níveis do investimento imobiliário a confiança e estares a lidar com pessoas confiáveis acaba quase por ser a base. Claro. Porque se isso não existir... Atenção, ao final do dia, quem decide é sempre um conjunto de pessoas, uma ou várias pessoas, não é? Porque mesmo que um investimento cumpra os critérios todos, eles vão ao comitê de investimento, bate os cheques todos, só que depois aquele promotor ou aquele vendedor daquele projeto já tem uma má reputação, e uma pessoa desse comitê de investimento sabe que aquela pessoa já teve má reputação em X e X assunto, esse investimento não lhe vai transmitir confiança. E como não lhe vai transmitir confiança, aquilo é sempre preciso de uma aprovação final. Se a pessoa não sentir confiança no investimento que está a aprovar, não vai aprovar.
E portanto, Vais esperar por outro. fez para por outro. O que mais já são oportunidades. É preciso saber fazer o sourcing, fazer o filtro e saber trabalhá-las. Porque oportunidades há muitas e capital há muito. Agora, a tua palavra e a tua reputação, E a tua capacidade de executar? exatamente, só tens uma. Porque se não perderes essa, muito dificilmente a voltas a encontrar. E por isso é que sempre fui transmitido, a tua palavra é a tua bond, e portanto o que eu digo tem de ser feito. E muita gente, e tu estás no mercado de retalho bem, sabes que no mercado imobiliário há sempre um artista ou dois. No mercado imobiliário comercial a diferença não é assim tão grande. Também a diferença é que os investidores, normalmente os compradores, são mais sofisticados e apanham os artistas à cabeça. Mas há artistas na mesma. Há artistas com pouco dinheiro, mas há artistas com muito dinheiro também e que têm ativos, se calhar herdaram no centro de Lisboa e que tentam fazer artimanhas para conseguir levar à frente o que eles querem. E se calhar eles fazem isso uma vez, mas já não fazem duas. E, portanto, O mercado também é pequeno, toda a gente conhece toda a gente. Toda a gente conhece, não é? E portanto, o que nós tentamos transmitir aqui e o que tu tens feito e o que nós fazemos é um bocadinho diferente, mas vai tudo dar um bocadinho ao mesmo, que é construir a tua reputação naquilo em que o teu negócio em que precisas de levar. No nosso caso, é confidencialidade, descrição e capacidade de execução. Exatamente. São os três. Entregar o business plan, basicamente. Exatamente. E que quando nós ajudamos um investidor a adquirir algo ou ajudamos alguém a vender, que depois aquilo que nós estamos a prometer no plano de negócios, que ele vai ter, efetivamente vai cumprir, e que nós não estamos a vender algo que não se vai cumprir. E isso é muito importante, porque senão depois eles compram uma vez, mas já não compram a segunda. E o nosso negócio é feito de relações. Claro. Não é um one-time shot, é uma coisa que está cá para ficar. Time shot. E eu acho que isso se aplica tanto a nós como a vocês no retalho, porque se calhar vocês estão a fazer um fix em que se calhar é até um investidor que quer comprar para arrendamento, se calhar quer-vos comprar vários. Se calhar depois encontra uma fuga num, já não compra o segundo. Se calhar pintaste lá uma coisinha e não meteste bem o gesso. Estou a perceber, claro. Concordo contigo. A confiança é mesmo a base de tudo. E é o que tu dizes, eu acho que a visão de curto prazo versus visão de longo prazo, se tu neste mercado não tiveres de visão de longo prazo e tiveres a trocar ganhos no presente por ganhos futuros, numa perspectiva de que se não tiveres a ver mais à frente, as pessoas veem logo isso, e isso é uma quebra de confiança, porque é o que estás a dizer, depois tomas esse tipo de decisões erradas, poupas aqui, poupas ali, fazes isto mal, ou recorres a um gajo em que tu próprio também não confias, e depois aquilo corre mal e no final do dia a responsabilidade é tua. Obviamente que tem a ver com escala, mas a lógica por trás é exatamente a mesma. Então, conta-me uma coisa, o que é que estás mesmo a fazer atualmente na Golden? O que é o teu dia-a-dia? Que tipo de coisas é que tu estás a olhar? Que tipo de projetos é que te aparece com mais frequência? Sim. São coisas diferentes. Projetos me aparecem com mais frequência e o que eu mais faço é coisas diferentes. A ver, aquela regra do 80-20 aplica-se. Aqui aplica-se muito, porque 80% que me aparece não é nada do que eu quero, nem é nada do que eu quero fazer. E 20% dos meus clientes e dos meus projetos é que trazem, neste caso, 90%, sim, 90% do ganho. E portanto, os projetos que mais me aparece são sobretudo projetos para promoção imobiliária. Okay. Há muitos promotores que na prática são promotores de aprovar projetos, não são promotores de construir e desenvolver e de fazer um empreendimento. Portanto, o que mais me aparece é alguém que tem um terreno, aprovou um projeto e agora acha que tem um diamante nas mãos e quer vender aquilo a um preço exorbitante. Isso é o que mais me aparece. E, portanto, um dos meus trabalhos principais, que é algo que eu defendo há muito tempo, que, por exemplo, os consultores imobiliários também, há alguns que fazem bem e outros que não, e por isso temos muitas coisas no mercado que estão overpriced também, porque não é feito esse acompanhamento. Muitas vezes o vendedor não deixa e o consultor publica na mesma, que é um bocadinho educar o dono do terreno, quem quer vender, que aquilo não é viável àquele preço. E sobretudo isso faz como
fazer um discount cash flow, um plano de negócios e mostrar que pá, por A mais B, isto com os retornos que os investidores querem, o tempo que isto demora a aprovar, o tempo que demora a vender. Agora com a inflação, com isto, com aquilo, com a taxa de juros. Pá, não funciona, senão pá, o dinheiro vai todo para ti e o promotor não tem nenhum. E portanto, isso é o que mais me aparece e portanto, pá, tenho de filtrar os projetos que efetivamente são bons. E já agora, só para a malta perceber, a lógica do discounted cash flow é basicamente, o cash flow é cash gerado. O que esta malta, como tu, faz é, pegam no projeto que tem uma determinada duração, que tem o ano 1, 2, 3 e 4, que em cada ano vai haver um determinado cash flow, e esse cash flow é atualizado para o momento zero. Porquê? Porque no momento zero é quando tu vais tomar a decisão se tu compras ou não compras aquele ativo. Portanto, isto para quem está lá em casa que não é ligado a finanças, isto é um discounted cash flow, que é uma das métricas principais quando estás a olhar para o business plan. Sem dúvida. Tens vários tipos de investidores. Há vários tipos de investidores. Uns olham mais para o múltiplo no capital, ou seja, se metes 10 milhões vais tirar 20. Okay. Tens um múltiplo em X 2, tempo. Em X tempo. Outros chutam para o discount cash flow levered que é depois do alavancado com banco ou não alavancado. Ou não alavancado. E depois tens outros que olham só para a margem bruta, uma porcentagem, que querem 15, 20, 25. Pronto. E portanto também tens vários tipos, eles não olham só para uma métrica. Okay. E portanto, dependendo do investidor, também tens critérios diferentes. E dependendo do tipo de projeto também. Mas notas aí a diferença, por exemplo, entre os institucionais e um high net worth individual? Sim. Eles olham para coisas diferentes. O que é que um olha e o que é que o outro olha? Um institucional olha sobretudo para o discount cash flow. Okay? E portanto, desde que o plano de negócio esteja bem montado, bons pressupostos, os pressupostos conseguem ser validados e aquilo é execuível dentro do business da normalidade. Para eles o que interessa é o discount cash flow. Um privado, ele quer multiplicar dinheiro. Ele quer meter 100, tirar 300 ou 400 e a 2 para amanhã. Preferência. Estou a exagerar, como é óbvio, mas portanto, os privados focam sobretudo dependendo do privado. Há privados que querem multiplicar o capital. Portanto, esses querem comprar um ativo distressed, ou uma oportunidade muito boa, querem meter 1 milhão de euros e tirar 2 num ano ou 2. Depois tens indivíduos privados que querem preservar o capital. E aí é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Eles querem encontrar, se calhar, um continente que lhes dá 5 ou 6% do ano, não é? Está a combater a inflação e tal. Há 20 anos, é só a pagar, eu inclino, nunca mais sai dali. Ou então um ativo na baixa que está arrendado ao McDonald's, nunca mais dali sai, não é? E portanto, eles querem, sobretudo, preservar o capital. Escolhem localizações boas, preferem ter menos retorno. E olham para a yield. E olham para a yield. E olham, sobretudo, também para o replacement value do ativo, não é? Portanto, porque é muito diferente teres um continente aqui perto de Vila Franca de Xira, estás aqui no meio do nada, numa zona em que se calhar não tens nem 5 mil pessoas a viver, ou tens um ativo no meio de Lisboa. Não? É muito diferente. E, portanto, eles aqui ia ser para um investidor completamente diferente e criou uma yield completamente maior, sempre risco e retorno, claro, aquilo que estamos habituados, não é? Interessante ver isso. Interessante essa pergunta. Ou melhor, é interessante a pergunta que eu coloquei. Um autoelogio aqui. Boa pergunta, João. Palmadinhas nas costas. Mas por acaso esta aqui não estava planeada, saiu agora. Não, mas e portanto, e depois, o que eu mais faço é efetivamente isto: há ativos de rendimento, há ativos em que se calhar o rendimento não é óbvio. Imagina um terreno que tem uma capacidade construtiva para X, mas se calhar está bem localizado, se calhar dá para lá montar um Burger King. Se calhar tu conseguiste falar com o Burger King e dizer, tens interesse nesta localização? Ele diz que sim, diz-te uma renda e tu trazes um investidor que tem interesse em adquirir o terreno porque o Burger King vai lá pagar uma renda. Aí diz Burger King, diz outro tipo de players, mas este é conhecido, acho que dá para perceberem bem. E portanto o que nós mais fazemos é isto mesmo, é a estruturação de operações imobiliárias desde o início, em que se transformam em operações de investimento. Portanto, o nosso core é, com os nossos investidores, estruturar operações de investimento para eles alocarem o capital e poderem ter um retorno
quase garantido na perspectiva que o player que vai lá estar a operacionalizar, ou seja, que não, a operação não tem nada a ver com eles, mas quem vai fazer a operação dá-lhes segurança, porque nós não estamos à espera que um McDonald's ou que um Burger King ou que uma, sei lá, uma bomba de gasolina ou um Lidl venham a fechar tão depressa. Exatamente. Ok. Pronto. Depois, além disso, fazemos outro tipo de operações, fazemos também muitas transações de terrenos muito bem localizados para promotores específicos da área, mas o nosso core é mesmo esse, é investimento. Nós focamos no investimento e em que o investidor tenha um retorno acima de mercado, porque nós conseguimos montar a operação para ele. Top. Acho que fica aqui muito claro. Tipo, o que é que tu estás a fazer? Mas se não tiverem, podem enviar mensagem. É isso. Alguma dúvida, ponham aí nos comentários. Olha, até aproveito e faço aqui a chamada de atenção. Pá, se estiveste a ouvir até aqui e ainda não meteste um subscrever, pá, eu não gosto nada destas coisas, mas olha, desde agosto que tive que começar a fazê-la. Pá, mas se estás a ouvir até aqui, se estás a achar a conversa interessante, a melhor maneira que tu tens de estar a ajudar o canal de YouTube e tudo mais, pá, é subscreveres, é meteres um gosto, eventualmente, se achares interessante, partilhar algum share ou alguma coisa do género nas redes sociais, é uma grande ajuda para o canal e para eu poder continuar a trazer pessoas como o Gonçalo aqui, numa ótica de ajudar toda a gente que gosta desta área, tem interesse por esta área, a perceber um bocadinho melhor como é que funciona, qual é a realidade portuguesa, para onde é que estamos a ir, e portanto, pá, não custa muito, é free, não é? É barato, ou melhor, não custa mesmo absolutamente nada, é andar para baixo e pôr só não um dá gostezinho. milhões, mas o resto... Epá, pode dar, se a malta meter em prática o que nós estamos aqui a falar, pode dar milhões. Estás a ver? Pode ser o melhor ROI que vocês vão ter na vossa vida, o melhor retorno. E é isso. E também para dizer que em breve o que é que eu vou fazer também para o pessoal que está a apoiar o canal e que tem, houve muito pessoal a partilhar, a comentar, tipo, o feedback tem sido incrível. Eu vou tentar criar um evento, terá que ser a partir daí em Lisboa, onde vos vou convidar para estarem lá, para jantarmos e nessa altura vou entregar as canecas à malta que se portou bem. Mas pronto, é um momento de network, é uma coisa assim não muito oficial, é mais um convívio entre pessoas que gostam da área, que eventualmente até teriam algo, alguns se calhar não me conhecem, até gostariam de conhecer. Depois também vou convidar toda a gente que participou no podcast para lá estar, e acho que vai ser uma coisa gira. Portanto, já sabem, casas comigo, casas, vírgula, comigo. Atenção, eu gosto de ti, mas não tanto. Fica aí a dica para a malta. Já vais ao ginásio comigo, acho que já chega. Já vamos para a sauna. Já chega. Bem, o que é que eu te pergunto agora? Acho que o teu percurso fica claro, acho que explicas aqui muito bem, de uma forma, numa linguagem simples, não diria, mas fácil de perceber também. Para quem, se não entenderam algum termo, pesquisem, porque isto são siglas que são usadas no nosso mercado, portanto, se procurarem a sigla vão encontrar o significado. Percebi o teu percurso, acho mesmo, dou-te os parabéns pelo percurso que fizeste até aqui, acho que é incrível, e o conhecimento que tu tens. E agora, o que eu gostava de te perguntar é aqui um bocadinho mais coisas também que possamos retirar desta área, para a malta que se calhar está a começar ou gostava de ir para esta área. Pergunta rápida, ou seja, aqui a ideia não era alongar muito, mas achas que entrar por uma destas 4 grandes empresas é uma boa ideia? Eu acho que sim. Eu acho que para toda a gente que tiver interesse em imobiliário, mesmo que no final queiram fazer fix and flip, queiram fazer buy and hold, queiram vender apartamentos, eu acho que para toda a gente é importante perceberem os fundamentos de mercado. E portanto, se perceberem os fundamentos de mercado, depois vão ser muito mais trustworthy. Ou seja, quando vocês estão, mesmo depois a vender um apartamento, vocês conseguem explicar o fundamento do apartamento valer aquele preço. Porque isso acaba tudo na decisão de investimento, acaba tudo no tempo cá para a aprovação, no custo de construção, no custo do terreno, e tanto na margem que o promotor tem de ter, e tudo isso é que vai dar o preço que vocês vendem o apartamento no final. E portanto, percebendo os fundamentos, a melhor maneira de o perceber é trabalhar com quem pensa high level sobre este assunto, não é? E vocês vão ter esse acompanhamento do início ao fim com... ou melhor, vão ser vocês a fazer esse acompanhamento dentro de uma CBRE ou de uma JLL, e aí vão ter até, se conseguirem, podem passar por várias áreas, podem passar por property management,
gestão de projeto, consultoria, leasing, capital markets, e tem uma visão holística do imobiliário comercial, e porque o imobiliário comercial não é só comprar e vender, é complexo, tem a estrutura de capital, tem a dívida, tem a banca, podem passar por debt advisor, que é algo tão fundamental para um investidor imobiliário, é a dívida, não é? E portanto, saber estruturar bem a dívida é uma mais-valia muito grande, porque principalmente hoje em dia com as taxas como estão e com os bancos em Portugal aversos a emprestar em maior parte dos casos, se calhar tens de inventar outro tipo de maneiras de financiar, se calhar vais a fundos de dívida, não? Que é uma coisa que muita gente não conhece, mas há fundos especializados em emprestar dinheiro, ou seja, não há fundos só para investir capital, há fundos também para emprestar dinheiro, e se calhar são mais flexíveis nos modelos de montagem do financiamento. Olha, aproveito, tu tocaste num ponto que eu queria tocar, que é tendências de mercado. E eu aproveito para te perguntar, eu acho que toda a gente, ou seja, não tens uma bola de cristal, como é óbvio, ninguém tem, mas há aqui alguns fundamentais de mercado que se estão a alterar, nomeadamente esta subida abrupta, diria, da taxa de juros no último ano e meio, nomeadamente o dinheiro que desde da última crise que veio a ser impresso a alto ritmo, mas que nos últimos meses eles começaram a retirar algum dinheiro de mercado, portanto menos dinheiro a circular, a taxa de juros a aumentar. Que impacto é que tu vês que isso possa vir a ter no imobiliário residencial e no imobiliário comercial? Sim. Ou seja, eu ao contrário de muita gente, não sou crente que vai haver uma grande recessão agora no imobiliário em breve. Portanto, e isto prende sobretudo com algumas razões que diferiram muito da última crise. Em primeiro lugar, a maior parte dos promotores na última crise eram promotores privados. Promotores privados que estavam muito alavancados. Muitos, inclusive, nem o terreno tinham posto dinheiro para o terreno. Era tudo dívida. Era tudo dívida. E isto significa o quê? Significa que caso houvesse um abrandamento das vendas, que era o que me houve na última crise, ninguém comprava apartamentos, parou completamente, eles não se conseguiram aguentar, e muitos deles foram à falência e depois teve de ser vendido muito abaixo, e faliram muitos promotores. Ao dia de hoje, a maior parte dos empreendimentos de grande escala são promovidos ou por promotores com muita capacidade financeira, em que pelo menos o terreno é pago com capital próprio e depois uma parte é financiado, mas mesmo assim eles recebem sinais dos apartamentos de futuro, vendem em planta, recebem sinais, já têm capital dos compradores, e normalmente os sinais até são significativos, já há 20% com reforços adicionais, alguns até 50%, que eu acho incrível, sobretudo aqueles que dizem os excelentes produtos, não é? E o imobiliário de luxo tem continuado a subir de preços, a procura mantém-se. Aliás, há um promotor no Porto que lançou agora um empreendimento de 72 apartamentos. Eu posso dizer que em 2 semanas 68 estão vendidos, e está a vender o mais barato a 1.000 euros acima do Prime de mercado, sendo que as Penthouse está a vender 4.000 euros acima do Prime de mercado. Meu Deus. Zona Prime da Boa Vista. Pronto. E portanto, disseste 68 em 72. 68 e 72. Meu Deus. Estamos a falar que eles estão faltam 4 apartamentos e estão com planos de pagamento agressivos. Estamos a falar que só fica cerca de 50% para a escritura. E portanto, isto significa o quê? Há muita procura por este tipo de produto e não há oferta. E portanto, este tipo de produto, quem tem dinheiro para colocar 50% num empreendimento e só pede dívida 50%, que é mais ou menos, ou nem pede, mas eles normalmente pedem 50-60% de dívida para este tipo de empreendimento. Quer dizer, eles tinham de estar muito mal, o mercado tinha de baixar 50% para isto ser muito mau, e eles não quererem comprar o apartamento, não quererem comprar o apartamento final. E além de que era preciso que depois o promotor não tivesse capacidade para acabar, não é? Ou a banca fechasse a torneira e depois aquilo tornasse insuportável que eles tinham de fechar. Além de que, não sendo privados capitalizados, maior parte dos empreendimentos agora
tem backed, portanto o capital é de fundos de investimento. E os fundos de investimento têm capacidade para aguentar uma recessão. Se for preciso aguentar os apartamentos 2, 3 anos, já que é o preço para vender, Está tudo ok. eles aguentam. Portanto, a grande diferença é que hoje em dia a banca também está muito mais capitalizada, os financiamentos são muito melhor estruturados, é preciso muito mais capital dos promotores para entrar e, portanto, em resumo, há muito mais liquidez ao dia de hoje do que havia antes. E o produto que está a vir para o mercado, produto novo, estamos a falar normalmente médio alto, Vamos falar, alto, médio alto. que é onde tu sentes que dificilmente haverá aqui um grande impacto. Exatamente, porque a procura é grande. Se tu pensares, eu no outro dia fiz este exercício. Atualmente em Portugal está-se a construir entre 25 a 30 mil fogos por ano. Não estou em erro, se tiverem, depois digam aí nos comentários. Corrijam. Mas se não estou em erro, na última crise estava-se a construir aí cerca de entre 60 a 80 Eu tenho a ideia mil. de ser o dobro ou o triplo, sim. 60 a 80 mil. Portanto, estamos a falar que estamos a 40, 50% do que estava a construir anteriormente. Tu atualmente, em Portugal, tens 131 mil milionários. Significa 131 mil pessoas Com mais de 1 milhão. com mais de 1 milhão de euros, seja por ativos, seja pelo que seja. Isso significa que se tu só construís 25 mil casas por ano, tu precisas de 5 anos para construir casas só para esses 131 mil milionários. É uma boa conta. Nunca Não é? tinha pensado assim. Portanto, se tu construís 5 anos seguidos, só estás a construir para os mais ricos de Portugal durante 5 anos e para os outros. Não é? É preciso construir para os outros também. Agora, o problema é como é que tu constróis para os outros. Os custos de construção Dispararam. como o Vicente estava a dizer, que construir menos 1.400, pá, mesmo que inclua as caves, que é possível, pá, é difícil. 1.400 euros metro quadrado, certo? Metro quadrado. Tens o IVA, 23%, não vai a lado nenhum. E que não está previsto no novo orçamento de Estado mexerem-se Não, nisso. ainda mexeram para pior, porque antes ainda tinhas a oportunidade em áreas de reabilitação urbana. Ainda havia Mesmo que fosse construção nova, ainda havia Os a 6%. possibilidade de ter 6%. Hoje em dia, acabou. E portanto, tens de dizer, só aí, pá, tens 17% a mais de custo. Portanto, estamos a falar num T2 médio 100 metros quadrados. Estamos a falar que só em IVA, estamos a considerando caves pelo menos mais 20 mil euros. Só de IVA. É muito. Só de IVA. Não é? E portanto, isto depois passando para a prestação mensal, se calhar reflete-se em 70, 80 euros. 70, 80 euros é 10% do salário mínimo. Então, estamos a falar que o IVA representa 10% do salário mínimo numa prestação mensal De um T2, de um T2 novo. novo. Portanto, a única hipótese que a maior parte das pessoas tem, das duas, uma, ou é arrendar, que a maior parte não quer. E também o arrendamento é um problema grave. E o arrendamento Não há oferta. Não há oferta. E porquê é que não há oferta? Quantos fogos é que foram retirados desde o último anúncio do nosso primeiro-ministro? Muitos deles. E as rendas eles queriam manter, as rendas subiram em média 25%. Toda a gente disparou antes de entrar em vigor. Não é? E, portanto, vamos falar aqui de um conjunto de políticas que estão a ser mal pensadas, que depois isto é sempre o jogo do gato e do rato, não é? O português está sempre a tentar ir à volta e o governo vai atrás, vai apanhando umas, vai comendo. Portanto, enquanto isto continuar, não há muita viabilidade para um português da classe média conseguir comprar construção nova numa zona decente, boa, porque depois o preço do terreno não desce. Porquê é que não desce? Porque o preço do terreno vai mais ou menos sempre ajustando a inflação, aquilo não desce. Quem compra os terrenos normalmente compra com capital próprio, não está disposto a baixar, e portanto o preço do terreno está adquirido. Se o IVA não baixar, tens de contar com o IVA na mesma. Os custos são altos. Custos são Os altos. Materiais, já sabemos, Está de inflação. licenciamento, já sabes como é que é. O dinheiro parado, ou seja, com o custo da dívida a ser muito superior. Vamos fazer um exercício base. Tu comprares um terreno em Lisboa, 2.000 euros o metro quadrado, uma zona boa, ok? Sim. 2.000 euros o metro quadrado, e tiveres o terreno 4 anos para licenciamento, que atualmente é a média de Lisboa, são 4 anos para licenciamento, desde que compras até começar a construir, são 4 anos. É uma loucura. Estamos a falar, se o retorno do investidor de capital seja 20% ao ano, ok? Faz 20% ao ano, vezes 2.000 euros o metro quadrado. O terreno já está quase ao dobro do preço, já está a 4.000 euros o metro quadrado. E depois ainda tens que pôr os custos de construção em cima. Tens os custos. E depois ainda tens que pôr a margem de quem está a fazer a operação. Vamos fazer uma conta simples. Mete 4 anos de licenciamento, 20% ao ano, já estás em 4.000 euros. Não estás em 4, mas quase. Pronto, 4.000 euros.
faz mais da área vendável dos apartamentos, vais 2.500 euros metro quadrado. Já estás em 6.500. O promotor tem de ter uma margem. Tem de ter uma margem, tem de vender acima de 8.000, pelo menos. Senão não tem margem. 8.000, só para as pessoas terem noção, estamos a falar de 800k, um apartamento de 100 metros. Por isso é que é muito complicado, hoje em dia, vender para a classe média, principalmente em Lisboa. Temos de ir para periferias, onde há, efetivamente, municípios que são mais rápidos, os terrenos são mais baratos, a construção consegue-se construir mais barata, porque consegue-se pessoal dali mais perto, e, portanto, é a única solução E agora faço-te a pergunta, em relação à construção nova, acho que fica evidente, estas contas que tu fizeste mostram claramente a inviabilidade de fazer um produto que não seja médio alto, ou muito alto. O estoque que está no mercado, temos aqui um estoque grande que foi construído em anos 60, 70, 80, que está completamente desadequado às necessidades atuais. Temos as pessoas da classe média com ordenados médios nos 1.000 e qualquer coisa euros, que atualmente conseguem viver para uma casa se calhar de 100.000 euros, portanto não existem essas casas. Tu não achas que isto poderá ter um impacto nesta eu diria, imóveis de médio baixo? Eu acho que com o aumento das taxas de juro vai haver muita gente que infelizmente vai ter de vender a casa. Achas é que vai haver quem as compre? Vai haver a quem as compre, porque há tanta procura e não há oferta suficiente de construção nova, para que as pessoas vão ter de comprar habitação secundária. Depois vão remodelar e depois vão pôr em rentabilidade. Isso é a tua especialidade. Pois já sabem. Enviem mensagem privada. E, portanto, infelizmente a verdade é esta, e portanto, mesmo que achem uma taxa de desconto que a pessoa tem de vender rápido, vai haver sempre alguém que vai, porque a procura é tanta e não há mais oferta. Não há oferta de construção nova. Portanto, vão ter de ir para esse tipo de oferta. Portanto, a tua tese é que isto, apesar de haver pessoas que vão largar a casa e apesar de haver pessoas que estão fora do mercado, o excesso de capital que existe por parte de algumas pessoas vai ser aplicado nesta falta de oferta. Portanto, as poucas casas que aparecerem e que forem aparecendo, se tiverem um bom valor e se a conta bater certo, não é? Exatamente. Se bater nos 6, 7, 8, 9% de rentabilidade, vai haver alguém que a compre e que depois se transforme em negócio. Exatamente. Ok. Sim. É uma ótica interessante. Mas sabes que eu tenho... Obviamente não há bolas de cristal, não é? Claro, Tipo pá, isto, não há bolas de cristal, estamos aqui a debater e a pensar os dois, não é? Claro, sim, é isso. Sabes que eu tenho uma teoria um bocado controversa sobre esse tema do Build to Rent? Do Build to Rent. Porque para mim a questão do Build to Rent é muito fácil de resolver. É muito fácil. Como é que se resolve o Build to Rent? É muito fácil e muito complexo ao mesmo tempo. Depende só de um agente, que claro que não atua sozinho, mas que é a banca. A banca, claro, tem de reportar ao Banco Europeu e tem de seguir as regras que eles seguem, e na Europa não é fácil de fazer. Mas se nós olharmos para os Estados Unidos, a grande diferença de porque é que nos Estados Unidos há multifamily e aqui não, é que nos Estados Unidos tu consegues financiar a 30 anos por empresa, para construir, para arrendamento, e consegues financiamento com base na renda futura que aqueles apartamentos são estimados no mercado. E em Portugal, se tu fores à banca e dizes que queres um investimento a 30 anos por empresa, ri-se na tua cara. Máximo 15? Máximo 15. Máximo dos máximos. Se conseguires alguns apoios para a hotelaria, tens alguns apoios, consegues 12 mais 8 e consegues 20. Mas para residencial, primeiro, não te emprestam para a renda. Quase certeza. Porque o que eles querem, muitas das vezes, para te dar financiamento para a construção, exigem que já tenhas uma porcentagem de pré-vendas feitas. Exato. Pronto. Para te emprestar o dinheiro para começar a construção. Pronto. E tu, no arrendamento, não tens pré-vendas feitas. Portanto, logo aí fica complicado. E depois tens a 15 anos. E depois, como um cliente meu diz, os bancos em Portugal querem amortize you to death. Que é logo ao início, ainda tu não acabaste de construir, já te estão a pedir para pagares o capital de volta. Ou seja, nem te deixam uma carência de juros, uma carência de capital, para poderes só pagar juros. Porque imagina que tu fazes um plano de negócios que dá 7% de rentabilidade ao ano. Fazes uma construção, fazes um prédio. E a estimativa de rendas dá-te 7%. E tu pensas, 7%, há vezes 15 anos, isto paga o investimento. Mas estás a esquecer de uma coisa muito grande. É que isto paga
mas tens de pagar juros ao mesmo tempo também. E tens de pagar a amortização de capital. Portanto, se tu a 15 anos, isso dá para aí, deve dar à volta dos 7% de 15 anos, tu tens todos os anos, fora os custos de condomínio, manutenção, IMI, desocupação, tudo aquilo e mais alguma coisa que tens, ainda tens de pagar juros, que ao dia de hoje estão à volta de 6%. Portanto, Bem, para fazeres uma rentabilidade dessas, mesmo que fosse a 8%, tu tinhas de meter todos os anos 4 ou 5% para durante 15 anos rentabilizar esse investimento. assim, e toda a gente sabe que ninguém gosta de perder dinheiro, Não é? por isso é que fica complicado. E os investidores gostam é de ter retorno no capital deles. Eles até não se importam de ter dívida. Aliás, toda a gente sabe, quem percebe de dívida sabe que a dívida é boa. Uma dívida Bem utilizado. bem utilizada é boa, porque te permite ter uma rentabilidade superior sobre o teu capital. Claro. E portanto, tu queres é ter rentabilidade sobre o teu capital. Como é que tu vais estruturar um investimento em que aquilo até bate certo, mas tu precisavas de uma carência de capital ou precisavas depois de só pagar juros, que é para ter reembolso do teu capital. Portanto, se a banca funcionasse como funciona nos Estados Unidos, tu aqui tinhas multifamily e aqui depois tinhas outra situação que para mim até é o que é mais preocupante. É que depois tens edifícios que depois não são recuperados. Porquê? Porque têm diversos proprietários. Aí é muito difícil. Tu depois queres mudar a fachada, é 8 Sim, é muito complicado. 8.000 euros para mudar a fachada. Tens de pedir aos condóminos todos que entrem. Enquanto se o edifício for só de um proprietário único, e ele é que decide quando é que faz a manutenção e vai tendo um budget para essa manutenção. Portanto, se isso fosse possível em Portugal, tu tinhas como nos Estados Unidos edifícios de 50 anos que estão impecáveis. Faz sentido. Acho que é um bom ponto. Acho que é uma boa forma de olhar para o Build to Rent. Obviamente temos todos os outros problemas que já falámos no último episódio. Acho que o Vicente sim, nem vale a pena tocar nisso, mas sem dúvida que existindo uma extensão da duração do crédito poderia ser aqui uma forma de resolver isto. A minha única questão é que eu não vejo o governo a caminhar na direção das alternativas. Pelo contrário, cada vez colocam mais bloqueios e cada vez fica mais complicado. Ok, então olha, pergunto-te agora, antes de passarmos para a fase final, o que é que tu a título pessoal estás a fazer? Qual é que tem sido a tua lógica de investimento? A mim, a título pessoal, no início eu tinha muito aquela lógica, como tu disse, comprar para arrendar. Na prática era comprar para ter um cash flow positivo, tentar num apartamento ter um cash flow de 300, 400 euros e ir comprando vários, naquela história do rendimento passivo, não é? Depois, na verdade, à medida que fui fazendo arrendamento, apercebi-me que o arrendamento não é assim tão passivo quanto parece. E mesmo que tu metas alguém a gerir, aquilo vai dar sempre problemas. E depois, na prática, eu apercebi-me que ainda não estava numa altura de me focar nisso, em rendimento passivo. Estava na altura de ainda rendimento ativo. Rendimento ativo. E portanto, foi a partir daí, quando me apercebi isso, vendi aquele meu apartamento que tinha comprado no Porto. Depois agora comprei um apartamento ali em Louros, em planta, porque agora estou a vender também. E portanto, estou ativamente à procura de apartamentos, como tu, para remodelar em comprar. Eu tenho preferência sobretudo por zonas que eu sei que são líquidas, porque para mim este tipo de investimento é um investimento de rodar capital rápido. E tem que se vender rápido. Tem de se vender rápido. Eu quero é sobretudo multiplicar o meu capital. Portanto, a minha métrica é sobretudo, se eu meto 30.000 euros, financio o resto, tenho que ter 30.000 euros de lucro. Portanto, um bocadinho naquela lógica do privado versus institucional que falávamos. Mas sobretudo tento encontrar operações em que consiga ter um lucro desproporcional ao risco que eu estou a correr. Faz sentido. Isto significa o quê? Significa em negociar, seja prédios, seja terrenos, pequena dimensão, não tanta como aquilo que eu faço a título profissional, mas tentar arranjar terrenos em que eu consiga bloquear o terreno, não é? Com um X montante, aprovar para lá um projeto, ter tempo para fazer o pagamento na escritura e, no entretanto, com o valor que eu acrescentei ao terreno ou ao prédio pelo aumento da capacidade construtiva que eu consegui, das duas uma, ou consigo fazer uma cedência de posição
e vender com base na capacidade construtiva que eu consegui, ou a mais, ou verificar a que já existia, mas que eu consegui um desconto porque não existia, ou então trazer um investidor comigo para entrar na promoção. Estou atualmente a tentar fechar 2 projetos nesse âmbito. Pá, já está praticamente tudo fechado, falta sempre os acertos finais, não é? Que isto, quando se quer tentar ter os 2 do bom mundo, que é bloquear o terreno e depois ter prazo para o pagar, envolve sempre um grau de negociação elevado, mas quando consegues fazer isso, na prática a tua mais-valia está aí, porque depois tu trazes o arquiteto certo para fazer o projeto e tu consegues uma mais-valia desproporcional ao risco, porque o teu risco foi sobretudo aquele montante que tu pagaste para bloquear o terreno. E portanto, isto vem no sentido, claro que o Fix and Flip é mais para rodar capital e não ter o capital parado. Como tu sabes, cada oportunidade consegue-se ter se eu conseguir um retorno, mesmo que seja 50% do capital que eu pus, posso ter o capital parado 2 anos, que ele, pelo menos com a inflação, não fica comigo. A menos que aconteça assim alguma coisa muito estranha. Exatamente. E voltemos a ter inflações de 30%, mas exato. Acho que... Também, não me parece que vá ser um cenário para já. Acho que não. E portanto, a título pessoal, atualmente é isso que eu estou a fazer, um bocadinho Fix and Flip, tenho, sabes, o Afonso ajuda-me nesse campo, não há tempo para tudo e tu sabes perfeitamente isso, agora que estás aqui com a tua marca pessoal a bombar e com este projeto espetacular, e portanto temos de saber delegar, saber aquilo, nos focar em que é que somos bons, e eu neste caso sou bom na negociação destes projetos em que eu estava a falar, e portanto é isso que eu me foco mais, aliado à minha parte profissional que já não é pouca, que já não é pouca, e portanto a nível tem sido pessoal, isso. É um bocadinho isto. Acho que depois também... Já tentei comprar uma lavandaria, mas não consegui. Eu não me meto nisso, já me perdi disso. Já. Tudo que me chega, lavandarias, criptomoedas, não sei. Criptomoedas não, mas o que eu digo é, eu da mesma forma que sei lá, que tu tens aquele pessoal que primeiro fez muito, por exemplo, em mercados financeiros e só depois é que vai pensar em ir para o imobiliário. Para mim vai ser um bocado ao contrário, estás a ver? Eu primeiro quero tentar maximizar o meu conhecimento e a minha aprendizagem, a minha rede de contactos nesta área, para depois um dia pensar em diversificar e se calhar montar um negócio de uma outra coisa qualquer. O mundo tem possibilidades infinitas. Mas pronto, acho que é uma excelente partilha. Olha, antes de nos despedirmos, eu por acaso tinha aqui, até porque isto foi muito à base da parte profissional. Tu comentaste há pouco e é verdade, nós começámos a treinar juntos. Temos aqui um gosto pelo desporto e uma das coisas que eu penso e que eu acho que tu também pensas é como é que nós otimizamos o nosso tempo. Uma das formas que eu encontrei é treinar com pessoas que eu gosto de falar e que tenho como amigos. E nós vamos treinando e eu percebi que tu já foste atleta profissional de badminton. Sim. Eu acho giro ver que é um perfil, ou seja, esse teu perfil é um perfil comum a algumas pessoas que acabam por ter sucesso nas respectivas áreas. Eu queria-te só perguntar que influência é que tu achas que essa competitividade é um desporto individual ou jogavas a pares? Também jogava a pares, mas é sobretudo individual. O que é que tu achas que isso trouxe para a tua personalidade e o quão relevante foi isso na montagem daquilo que tu és hoje? Eu sempre, desde sempre fui incentivado pelos meus pais a fazer desporto. Eu comecei a jogar ténis, tinha 5 anos, e depois joguei até aos 12 e depois foi aí que transicionei para o badminton. E transicionei sobretudo uma história engraçada, porque em Aveiro está sempre a chover e os campos já eram descobertos, eu já estava farto de não treinar. Mais um motivo para vir para Lisboa. Mais um motivo. E portanto, eu acabei aí transicionar para o badminton. Uma professora da escola sabia que eu jogava ténis e incentivou-me a ir, e gostei muito. É um desporto que não é muito conhecido, mas é muito intenso, e é muito engraçado, que é muito competitivo e é muito rápido. Quem nunca tiver experimentado, é brutal ver os jogos. É brutal. Vão ver os jogos ao YouTube e se tiver a oportunidade vão experimentar, que é engraçado. Mas só saiam daqui no final, no final. Não, agora só no final. Agora acabou. Mas portanto, fui para o badminton, comecei, como já jogava do ténis, conseguia jogar minimamente bem, comecei
comecei a treinar a sério num clube e gostei muito, comecei a ganhar torneios, comecei a ganhar gosto, pá, e a partir daí, pá, como tudo, pá, se eu meti, agora tenho de ser bom. Agora até ao fim. Agora tenho de ser bom. E portanto, pá, comecei a treinar. Houve uma altura, quando estava mais na competição e estava a jogar na seleção, pá, eu treinava 8, 9 vezes por semana, mais os torneios. Ou seja, normalmente treinava à hora do almoço entre as aulas e depois treinava ao final da tarde, normalmente, e depois Seleção nacional? exatamente, depois tinha torneios. Isso que me trouxe, sobretudo, que eu acho que é um bocado clichê, porque traz quase toda a gente que faz desporto, é sobretudo a disciplina, que eu ainda hoje tenho ao dia de hoje, e vejo isso uma grande diferença para pessoas que trabalham, que não fizeram desporto, que é o sentido de todos os dias é um dia novo, tens de ter uma rotina, tens de te aplicar e tens de saber fazer o melhor que consegues todos os dias. Mesmo que chova, mesmo que esteja mal, mesmo que tenha acontecido A, B e C. Tudo. E portanto, esse sentido de consistência, e aliás, tu sabes mais que ninguém, tu lançaste um dia para a cabeça, pá, vou lançar 30 dias, 30 vídeos, 30 dias. E não tinhas feito nenhum, não é? E, portanto, nunca tinha feito um vídeo para as redes sociais na vida. E isso foi incrível e conseguiste fazer isso. E portanto, essa consistência que foi o que te permitiu alavancar para o que tu estás ao dia de hoje, é isso que o desporto a este nível, é ao nível que te exige, porque pá, eu tinha aulas e eu tive de entrar na Faculdade de Economia do Porto, eu tinha até média 19 e estar na seleção a treinar às vezes por semana e ao fim de semanas, pá, exige que tu tenhas um controle quando chegas a casa de estudar e ao mesmo tempo ainda queria fazer dinheiro ao mesmo tempo. Portanto, tu tinha de dar tempo para tudo. E portanto, esse nível de disciplina, depois tu não o perdes. Isso que tu ganhas nessa altura vai contigo o resto da vida. E portanto, eu incentivo sempre toda a gente, pá, façam desporto e se conseguirem, façam-no diariamente e consistentemente, porque isso depois reflete-se no resto da vida. Porque o mais importante na tua vida não é tu seres, pá, o gajo mais talentoso do mundo, mas tu fores consistente e aplicares trabalho naquilo que fazes, eventualmente vais ter sucesso, pá, e sabes bem, pá, o melhor exemplo disso é o Ronaldo. E portanto, pá, é isso que eu acredito também, é isso que eu tenho praticado na minha vida, e eu acho que tenho que cuidar. Pá, brutal essa história, brutal esse perceberes o impacto que uma coisa que tu fazes em puto pode ter na tua vida futura, porque te ensina logo à partida princípios como a disciplina, a consistência, a superação. Acho que a superação é uma coisa inacreditável, que é tu às vezes as coisas estão todas a correr mal, mas pá, tu tens que acreditar, tens que fazer mais, tens que ir mais longe. E tu tens desporto de competição. Eu joguei futebol, nunca ao nível que tu jogaste badminton, mas eu joguei futebol federado até aos júniores. E eu senti muito isso, e senti que efetivamente tu quer chova, quer não chova, e na altura eu joguei em pelados, portanto tu estás a imaginar o que era, e jogar para a Malveira da Serra cheio de frio, que aquilo não havia condições nenhumas, mas tu saberes que tens que estar lá, tens que entregar e tens que dar o melhor de ti, depois mais tarde mostra na tua vida e ajuda-te, acredito eu, a teres sucesso. E é giro ver, tu agora estás a fazer um desafio 75 Hard, explica lá porque é que tu meteste nisso, meu? Que péssima ideia. Eu sei, muito boa ideia, isso a culpa é do nosso amigo Hugo Laranjeira, shout out ao Hugo da Nomad Studios, pá. Nós estávamos lá na conferência, no jantar, pá, e o sócio dele, aliás, a culpa é do sócio, O Miguel, porque o Miguel é que disse, pá, a nossa empresa duplicou a faturação enquanto o Hugo estava a fazer o 75 Hard. E eu disse assim, Hugo, explica lá o que é essa conversa do 75 Hard. Portanto, eu por acaso já tinha ouvido falar, mas eu achava que era uma maluqueira tão grande que era impossível aquilo de fazer. Mas portanto, o Hugo foi a primeira pessoa que eu conhecia que efetivamente tinha feito o 75 Hard, e não só tinha feito, como tinha obtido os resultados. Os resultados não é bem dobrar a faturação que é o objetivo, mas quer dizer, tinha tido resultados palpáveis, e ele disse que se sentia muito melhor e estava muito mais focado, e a prova disso foi o que ele conseguiu fazer na empresa dele. E portanto, eu depois, como é óbvio, fui pesquisar mais sobre o assunto,
E tu sabes que há alturas da tua vida em que tu percebes, pá, que estás a ficar um bocado parado, estás a ficar Precisas de despertar, não é? na zona de conforto, não é? Pá, e eu precisava de um bocado deste boost mais de disciplina, pá, porque eu já estava a trabalhava até tarde, depois às vezes queria acordar às 6 da manhã para ir ao ginásio, não conseguia, acordava só às 8, depois já não ia, depois ia tarde, pá, e eu sempre fui um gajo de rotina, e pá, eu quero fazer as coisas direitas e quero me focar, e achei que isto era um bom reset para a parte mental, que é a parte mais importante que nós temos, porque a mental controla tudo o resto. E aliás, eu uma vez estava de noite a ver um vídeo do David Goggins, que quem não que sabe, é o melhor, que é o melhor, opá, e eu estava sempre, pá, eu odeio correr, mas eu, só para contrariar, então vi o vídeo do David Goggins. No outro dia acordei de manhã, fui correr 10 km e nunca tinha corrido mais que 2 km da vida, ou 3. Também já me aconteceu isso, nunca tinha corrido mais que 5 e fui correr 10 por causa do gajo. Por causa do gajo, aquilo gostou-me tanto, mas aquela merda depois chegou aos 5, pá, aquilo é só mais mental do que outra coisa. Mais mental é do que outra mental. coisa. É mental. Então, pá, eu lembrei-me disso, eu disse, pá, 75, pá, o Hugo fez, o Hugo é um gajo impagável, mas não é melhor que eu, portanto eu tenho que fazer. Tenho de fazer também, e de certeza que não for os resultados em faturação, não é isso que importa. O que importa é disciplina, voltar ao foco, desafio. Voltar ao foco, o desafio, tu teres a realização que consegues fazer aquilo que te propões a fazer. E eu acho que mais que tudo, aquilo subconscientemente e a razão que eu estou a fazer é para quando digo a alguém eu vou fazer X, eu sei que vou fazer compromisso X. social. Eu tenho um compromisso que vou fazer contigo e com as outras pessoas. E com as outras pessoas. E portanto, isso aplica-se depois à tua vida pessoal, à tua vida profissional, e esses desafios que tu fazem podem parecer um bocado estúpidos, um bocado exigentes, mas volta tudo à disciplina mesma e ao compromisso de ti para ti, nem é para ti com as suas pessoas, é mais ti para ti, porque tu dizes para ti, opá, eu não me apetece trabalhar hoje, pá, vou só dar aqui uma coisa como aquele pessoal que faz online, aquele trabalho que faz teletrabalho e mete o rato a andar sozinho, o rato a andar sozinho. Opá, imagina, eu tipo, ou trabalho ou não trabalho. Eu acho que quando tu fazes isso neste momento, esse é o momento que tu tens que pensar que estás a fazer alguma coisa errada. Sim. Esse é o momento que tens de pensar que tens que ir fazer um 75 hard. Esse é o momento que tu tens de pensar que vais entregar uma carta. O momento em que tu deixas o rato a correr para as pessoas acharem que tu estás online, tens que parar. Tens que pensar, meu. Estás a fazer tudo ao contrário. A vida é tão curta que tu vais o quê? Estás deitado no sofá com o rato a andar? Para. Muda. Mexe-te. Sem dúvida. Anda para a frente. Encosta-te à parede. Não é? Faz qualquer coisa. Foi como tu fizeste. Tu não fizeste da empresa para te encostares à parede, porque pá, precisavas disso e sabias que se não te focasses nisso 100% não era agora nem era nunca, pá. E olha, quem fala muito disso também é o Ryan Serhant do Sunlight Serhant, pá. O gajo quando saiu encostou-se à parede e foi assim que ele conseguiu depois transformar no que foi. E portanto, se tu não tiveres uma motivação ou uma obrigação extra que tu te impões em ti próprio, pá, vais estar sempre confortável, não é? E nós não queremos isso. Não queremos estar confortáveis, não é? Como é que é? Vamos treinar? Vamos treinar. Marca aí na agenda. Olha, obrigado por teres aceito o convite. Acho que a conversa foi top. O que é que eu vou dizer para o pessoal lá em casa? Pá, olha, se gostaram, já sabem. Eu já disse há pouco. Já sabem o que é que têm a fazer. Acho que sinto que estou a atingir os objetivos que me propus quando lancei este podcast, que era trazer cá pessoas para ter conversas altamente interessantes, para nos ajudar a todos a evoluir, a mim inclusive. E portanto, muito obrigado por teres vindo cá. Obrigado. E por fazeres parte deste podcast novo, jovem, mas que se propõe a altos voos. Como qualquer coisa que eu faço, pá, quero que seja bom, quero que tenha impacto. E nós não fazemos nada sozinhos, muito menos um podcast. E portanto, pá, um muito obrigado pela tua presença. Não sei se queres dizer aí alguma coisa para o pessoal lá em casa. Espero que gostem. Espero que vos traga algum valor. E como o João estava a dizer, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu depois vou tentar ver. Posso tentar responder, ou mandem mensagem comigo, mandem mensagem para mim direta e podemos falar. Estou sempre disponível. Se quiserem tomar um café, estou pela Avenida da Liberdade, sempre por lá, pá, e deixem um gosto para o João que ele merece, e partilhem.
Gonçalo, Perfeito. obrigado. Obrigadíssimo. Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula. Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo.